नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण नित्य नंदे श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षिण धारि मधुरि गुणश्चायुक्तम् वरावरिण्यां पुरुषं महन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि क्रीडानिना वाक्यश्रोमणि च श्रीकृष्णपदाब्धविताय परुदि वेदान्तलीलामृतसार सारं नारायणं तं सततं प्रपदे Tava was me, Nadiva me, Twakina, Iti Vinyara, Titvam, Nema Charanantikam, Mahagrantha, the heart of Krishna Ki Jai, Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj. Então, continuando aqui nosso belíssimo The Heart of Krishna, né? Vou aqui para o livro. Todo mundo se lembra, né? Que a gente parou? Quem se lembra? Onde a gente ia começar a fazer o quê? Ler a história de Ambarisha Maharaj, né? Do nono canto do Srimad Bhagavatam. Então, vamos lá. Para ilustrar a gravidade, né, de Vaishnava Parada, ou seja, a ofensa a um Vaishnava, é o primeiro dos 10 Nama Paradas, ou seja, as ofensas aos nomes. A história de Ambarisha Maharaj e Durvasa Muni, do Srimad Bhagavata Purana, é especialmente significativa para a gente, né? Aproximadamente na metade do ciclo de vida do universo, de acordo com o cálculo védico, o sétimo Manvantara, Vaivasvata Shradadeva, era o sétimo mano. Então a gente sabe que cada dia de Brahma tem 14 manos, né, que são os progenitores da humanidade. Daí vem humano, né, diz que essas palavras, a maioria é homem, vem dessa palavra. Então, são 14 num dia, né? Tem um dia e a noite de Brahma. São 14 manvantaras. Ok? São períodos de 72, eu me esqueço, 72 ciclos de 4 yugas, cada manvantara. 71 ou 72? Então, quem regia aí era o Vaivasvata Deva, que era o sétimo mano. Seu filho desse mano se chamava Nabhaga, e seu neto se chamava Nabhaga. Aqui eles não põem ponto aqui, né? Deixa eu ver aqui, mas enfim. O devoto puro e exaltado, Ambarisha, era seu filho, né? Ou seja, de Nabhaga. Tem Nabhaga e Nabhaga. E sua pureza podia ser, assim, fazer com que desaparecesse mesmo, né? Uh, a maldição inescapável de um Brahma. Né? Ele era tão puro, que nem a maldição de um Brahmana podia atingi-lo. Sabe que a maldição dos Brahmanas são terríveis, né? Porque os Brahmanas são a boca de bicho. Então, quando eles falam, aquilo teria que ser feito, né? Teria que ser executado. A gente vai ver que é a coisa bem assim, nesse sentido aqui. O Barisha Maharaja era uma alma extremamente afortunada. E ele regia toda a terra. Ele era proprietário de uma riqueza assim, sem fim. Porém, ele tratava suas posses materiais com desdém, né? Tendo cultivado amor puro pelo Senhor e seus devotos, ele tomava conta do mundo e todos os seus atraentes como fosse lixo, as trash. Num certo sentido, não é que era um lixo que ele jogava fora, mas como ele acabou de falar aqui acima, ele considerava tudo como posse de Krishna. Quer dizer que ele não tinha apego àquilo ali, mas não era um desprezo mundano.
O Parishya Maharaj estava completamente absurdo, ah, por dentro e por fora, com qualquer coisa. Marama Aptakama, ele sente prazer em si, né, em existir, no sentido, porque ele é um devoto de Krishna, e também qualquer coisa para ele satisfazia, claro, qualquer coisa externa. Ok. Os pés de lótus de Krishna estavam sempre presentes dentro da sua mente pura. Então, ele sempre meditava nos pés de lótus de Krishna. Inclusive, eu vi uma aula outro dia também, que Krishna, a gente vê que ele, em geral, está com o calcanhar para cima. Né? Quando ele está naquela pose de tocar flauta, ele dá o calcanhar, ele dá uma calcanharzinho. Diz que isso é para ser bonito, isso é para o devoto visualizar, mentalizar os pés dele, a sola dos pés dele. Que a gente sabe que a sola dos pés de Krishna é cheia de símbolos. Inclusive, muita gente se diz avatara, né? Ah, avatar disso, aquilo. Mas para ter uns avatares, ter um avatar tem que ter várias coisas. Tem que ter, inclusive, esses símbolos no pé, foi de Krishna, claro, né? Nos pés, ambos os pés e nas mãos também. Tem que ter umas linhas no pescoço, tem que ter um bico de uma forma X, Y, tem que ter vários sinais. Né? Muita gente que fala que sou avatar, 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 mas cadê esses sinais? Né? Falar é fácil, mas, enfim. Eu me lembro que uma vez eu escrevi no jornal até manual de caça ao avatar. Né? Eu botava vários sinais. Que tipo de avatar você é? Um avatar, Shakti avatar, Purna avatar, Guna avatar, que tipo de avatar? Então, os pés nossos de Krishna estavam sempre presentes na sua mente completamente pura. Espera que eu estou agitando aqui. Sua voz era plena com Krishna Katha, ou seja, ele estava sempre falando temas sobre Krishna. E ele limpava sua alma por limpar o templo. Seus ouvidos continuamente sorviam o néctar de Krishna Katha, e seus olhos estavam sempre plenos das belas visões das deidades. O único aroma que ele conhecia era o de Tulasi, dos incensos, das flores oferecidas a Krishna. Ele usufruía da comida saboreada por Krishna. Ele andava para o templo e para os lugares sagrados. Todo ser de Ambarisha Maharaja estava sendo saturado, era saturado com a consciência de Krishna. Então, ele usava todo o seu corpo, né, para servir a Krishna. Tem a mais, no Bhagavata, ele descreve mais tudo que ele fazia. E seu único motivo era satisfazer a Krishna. E qualquer um, qualquer um que sature o seu corpo, mente, sentidos e palavras no serviço a Krishna, né, ele irá desenvolver uma atração profunda pelo Senhor e seus devotos puros. Né? Inclusive, essas três cantas significam isso, né? Que você está dedicando seu corpo, mente e palavras a Krishna. Shila Prabhupada dizia que era a coleira, né? Nós seríamos os cães de Krishna. Os ministros e brahmanas, que eram bem querentes do rei, falaram para Ambarisha Maharaja, né? Na verdade, eles auxiliavam o Ambarisha Maharaja em tomar conta de todo o seu império. O imperador, ele, na verdade, pessoalmente
ele não realizava os ritos religiosos, porém deixava que isso fosse feito pelos brahmanas. Ele se mantinha assim meio separado, de forma que ele pudesse imergir-se em devoção ao Supremo Senhor Sri Hari. E Hari, né, ficando extremamente satisfeito com a devoção a Barisha Maharaja, ele otorgou a seu próprio Sudarsana Chakra, ou seja, a gente está vendo aqui que não é o Krishna de Vrindavan, exatamente, né, que esse Krishna de Vrindavan ele não tem Sudarshana, era, né, outro Krishna, e que otorgou, deu para ele o próprio Sudarshana Chakra, que estava sempre, né, pronto para ajudar os devotos, né, livrar de qualquer problema. Então, esse Sudarshana estava sempre ao lado de Ambarisha Maharaja. Sudarshana quer dizer a bela visão, mais ou menos. Né? Darshana é uma visão, uma audiência, ou seja, quando você tem contato com alguém, então um contato belo. Para satisfazer Krishna, Ambarisha Maharaj, sua rainha, observava Ekadasi do Adyashi, né? Esses votos por todo um ano em Mathura, né? As margens do rio Yamuna. No final do Vrata, no mês de Kartika, após 3 noites de jejum, Ambarisha banhou-se no Yamuna e foi para Madhuvana, em Vrindavana, para adorar Krishna. Srila Vishwanath Chakrabarti Thakur escreve em seu comentário: Maharaj Ambarisha observou o voto de Ekadasi por toda a sua vida, né? Ele sempre fazia Ekadasi, que por sinal foi segunda-feira. Ainda assim, ele desenvolveu, né, um desejo de observar o mesmo por um ano em Maturadama. No fim desse Vrata é o né, do voto, jejuando por 3 noites, recomenda-se que se jejue por 3 noites. Isso significa comer prasadam simples, avyashana, em dashami e duadashi, uma vez ao meio-dia, e manter um jejum seco, ou seja, não beber água, por todo o Ekadashi, dia e noite. Ambarisha Maharaja realizou a cerimônia chamada Mahabhisheka de Krishna numa grande escala, de acordo com os rituais védicos, como Panchagavya, Panchamrita, Sarvashaudi, Mahashaudi e assim por diante. Né? O Panchagavya são os 5 produtos das vacas. Então ele fez um Mahabhisheka, uma grande cerimônia, e decorou a deidade também, quando ele está falando. Ele decorou o Senhor com várias joias finas, botou roupas de seda e deu vacas e outros presentes assim super caros para os brahmanas. É interessante aqui que, apesar dele ser o imperador, esse Abhisheka é um banho cerimonial que se dá. Hoje em dia não acontece, mas se dava aos reis, quando eles iam ser entronados, se faziam esses abhisheks, né? Banhavam eles, tipo, como se fosse uma purificação para que ele pudesse reinar. Né? Uma pessoa que vai reinar, que vai ser um líder, ele tem que ser puro, né? Diferentemente dos dias de hoje, em geral, ao contrário. Então, eles faziam todo aquele cerimonial, como se fosse para purificar ele, para ele poder reinar. Só que ele está botando aqui Krishna, né? Ele sabia que, na verdade, ele não tinha nenhum poder sem Krishna. Então, ele entronou Krishna no comando do planeta e, mais importante, no comando do seu coração. Ah, em casa, ele distribuiu aos sadhus e aos brahmanas milhões de vacas
cujos chifres e cascos estavam incrustados, né, eram cobertos por ouro e prata. E ele fez um grande banquete também para os Brahmanas. Hoje, até na Índia, você tem pessoas que fazem assim, umas grandes festas também, e eles dão comida assim, para os sábios. E fica, é engraçado que fica, às vezes, uma pessoa na porta, a gente contrata a pessoa na porta, um bolo de dinheiro, né, assim, um grossão. Em geral, nota de 50 rupias. E vai distribuindo uma notinha para cada sábado. Então, uma vez fui até o hotel, ganhei. Ah, então, enquanto o Barisha Maharaj estava preparando para quebrar o seu jejum, sob a direção dos Brahmanas Siddharthas, perfeitos, né? O místico Durvasa Muni chegou na sua casa. Durvasa Muni é uma expansão de Shiva. Ambarisha recebeu com muito respeito esse sábio exaltado. Ele sentou, né, ele colocou os pés do Muni, né, desculpa, ele sentou-se aos pés do Muni e ele mendigou, né, pediu para ele, assim, mendigando, por favor, para honrar Prasada em sua casa. O sábio, de forma graciosa, aceitou o convite, dizendo que primeiro tinha que completar suas abluções diárias, né, fazer seus rituais, suas purificações diárias. E somente assim ele estaria pronto para aceitar o convite de comer. Então, Durvasa Muni foi banhar-se no rio Yamuna. E após seus rituais, ele entrou numa meditação profunda. Enquanto isso, o tempo auspicioso para Ambarisha Maharaj quebrar seu jejum estava terminando. Né? Porém, né, quando, quando um anfitrião come antes de um convidado brahmana, é uma transgressão fazer isso. Né? Não vai de acordo com a etiqueta apropriada védica. Né? A gente convida alguém, especialmente no caso que é um brahmana, e come primeiro que ele. Então, isso não é assim interessante. A gente sabe também, isso todo mundo sabe, que cada chip tem um tempo certo, isso é calculado, né, astronomicamente, para você quebrar aquele jejum. Não, o que é que acontece? O resultado do jejum do Ekadashi, né, não vai acontecer. Você não vai ganhar aquele resultado. É interessante, mesmo que você perder um pouco o horário, é legal. A gente sabe que Ekadashi, quando você come grão, você come coisas inauspiciosas, você evita de fazer isso, porém você não tem o resultado completo. Né? Então, aí o que, que o imperador fez? Ele falou, vou pedir um conselho aqui aos meus brahmanas. Os brahmanas ficaram perplexos e permaneceram em silêncio. Ambarish, então, decidiu beber água, porque os Vedas declaram que após nati tanaivasi tanaiva nasitam iti. Beber água pode ser considerado como comer e não comer. É interessante, água é uma coisa bem neutra. Então, às vezes, sabe, também não se deve comer em frente às deidades, né? Quando o templo está aberto e tudo mais. Mas a gente vê que os palestrantes bebem água. Né? Interessante isso. Então, o que que acontece? Né? A água pode ser quebrar ou não quebrar, comer ou não comer, quebrar ou não quebrar, comer ou não comer. Como o palestrante, às vezes, está dando aula no templo, e o altar está aberto, e também a garganta seca, devido a várias razões, pode se liberar. Então, os brahmanes consentiram com isso, falaram, não, tudo bem, é isso aí. O rei, então, meditou no Senhor Supremo e bebeu um pouco d'água, esperou pelo retorno do sábio. Então, ele está vendo que ele não
Na verdade, ele nem estava com sede, ele não precisava daquilo ali, tanto que ele bebeu só um pouquinho d'água. Após o Vassamuni ter completado seus rituais, ele retornou ao palácio do Vassar. Então ele sentiu, né, ele viu através de seus poderes que o imperador tinha bebido água e ficou assim com muita raiva e começou a castigar o imperador, que ficou ali em frente a ele com as mãos postas. Então ele fala assim: olha para esse homem cruel, inebriado com o orgulho da riqueza. Você pensa que você é Deus, embora na verdade você não é nem mesmo um Bhakta. Você transgrediu as leis da religião. Primeiro você me convidou, né? Me convidou para comer, mas por que você comeu antes, mas mesmo assim você transgrediu isso, comendo antes de mim? Dessa forma, eu vou puni-lo. Durvasamuni, então, pegou assim um pedacinho de cabelo, jogou no chão. E aí ele criou um demônio ígneo, né? Um demônio de fogo. Esse demônio, ele segurava um tridente, sua mão era enorme, né? Então, diz que ele, quando ele andava, fazia a terra toda tremer. Porém, Ambarisha permaneceu calmo. Lembra que a gente falou, né, que ele era satisfeito ali, está tranquilo, o que acontecer tá bom. Então, o Sudarshana, o chakra do Senhor Supremo, que ficava sempre residindo aí do lado de Ambarisha, foi lá e consumiu esse demônio. Acabou com esse demônio. Durvasamuni ficou assim, atônito, né, com a destruição do seu demônio, do demônio que ele havia criado. Ele então viu o Sudarshana correndo em direção a ele. E ele também começou a correr de medo, né? Porém, aonde quer o Sudarshana, uh, onde quer que ele fosse, o Sudarshana ia logo atrás dele, esquentando as suas costas, uma costa quente. Então é interessante a gente notar aqui também que o Sudarshana acabou rapidamente com o demônio. Então o Sudarshana é super rápido. E a gente vai ver que ele podia ter rapidamente também matado o Passamuni, mas do Passamuni a gente vai ver, né, que a lira é toda especial aqui. Então o Passamuni é uma expansão de Shiva, então ele é uma lila, faz parte da lila, ele não fez isso de propósito. Não, Sudarshan já tinha aniquilado ele, não precisava ficar correndo atrás dele, nada disso. Então, o que que aconteceu? Ele, com aquelas costas quentes, ele começou a correr, né? Ou voar também, quando dizem que ele andava pelo ar. E ele foi se abrigar numas cavernas, no Monte Sumeru, né? No céu. Ah, e depois ele foi na terra, nos palácios dos reis, no oceano, em todo lugar que ele se sentia, né? Que ele pudesse fugir. Só que isso não aconteceu. Então depois ele foi para Brahma e Shiva, pedindo para que eles o salvassem. Mas todos eles se recusaram, sabendo que ele era um aparadi, era um ofensor. Na verdade, eles nem tinham poder para isso. Shiva, então, o aconselhou a render-se ao Senhor Supremo Vishnu. E era uma expansão dele, né, de Shiva. Então, o que, que aconteceu? Durvasamuni abandonou o universo e entrou em Vaikunta, que é o que é a morada espiritual de Narayana, e atirou-se aos pés do Senhor. Estava assim relaxando com sua consorte, Sri Lakshmi Devi, a deusa da fortuna transcendental. Com seu corpo tremendo e constantemente sentindo o calor do Sudarshana,
Durvasar usou aos pés de lotes do Senhor. Então, olha só que legal. Né? Se ele fosse uma parade, como é que ele conseguiria entrar em Vaikuntha? Né? A gente está vendo que tudo isso é uma lila, assim como Jaya e Vijaya, que, né, ofenderam, entre aspas, os quatro Kumaras. Né? O Durvasa Muni, se ele podia entrar em Vaikuntha, ele estava vendo o Vishnu ali, caras perto, nunca aconteceria. Né? Então, ele fala assim, ó meu Senhor Supremo, eu ofendi um dos seus devotos favoritos. Por favor, me perdoe. Né? Se mesmo uma pessoa que mora no céu se tornar liberado simplesmente por vibrar seu nome, então nada é impossível, por favor, para você. Por favor, me salve. O Senhor respondeu assim: Eu estou, eu estou completamente sob o controle dos meus devotos. Né? Eu não tenho liberdade. Eu vivo feliz dentro dos seus corações. Mesmo aqueles devotos, meus devotos, são muito queridos a mim. Sem eles, eu não sou nada. Aí ele, justamente, esse verso famosíssimo, né? Ambakta Paradino Hi Aswatantra Iva Dvija Sadubir Grashtarit Dayo Bhaktai Bhakta Jana Priyaha. Chamado Bhagavata 9, 4, 63. Ambakta Paradino Hi Aswatantra Iva Dvija Sadubir Grashtarit Dayo Bhaktai Bhakta Jana Priyaha. Ele fala justamente: meus devotos são minha vida, eu sou prisioneiro do seu amor. Olha por isso. Mesmo os seus devotos são muito queridos a mim. Né? Então ele fala: Grasta, Hridayo, Grasta fica preso, né? Hridayo no meu coração, na verdade no coração dele, nesse caso aqui. Né? Aham Bhakta Paradino, né? Eu sou o servo desses Bhaktas. Ri Aswatantra. Swatantra quer dizer livre, Aswatantra quer dizer que ele não é livre, não é independente. Né? Então esse verso é famoso. Por ofender Maharaja Barisha, Vishnu entenda, né? Você se arruinou. Quando o poder de alguém é usado contra um devoto, ele prejudica somente aquele que a si mesmo, né? Então, o outro não é prejudicado. Para um brahmana, austeridade e erudição certamente é muito bom. Porém, para uma pessoa que não está qualificada, isso é muito perigoso. Portanto, você deve ir até ele imediatamente e implorar por perdão. Então é interessante, né? Para um brahmana, austeridade e erudição são boas, mas para uma pessoa que não está qualificada, isso é muito perigoso. Então, se a pessoa, às vezes, acumula austeridade e erudição, mas não tem essa humildade, né, a coisa vai dar errado. Imediatamente, ao receber as instruções do Senhor, Durvasa Muni correu, né, de volta até o palácio de Maharaja Ambaresh. Lá, ele caiu aos pés e segurou assim fortemente. O imperador ficou extremamente embaraçado de ter um sábio tocando seus pés. Então, ele orou para Sudarsana Chakra, né, com seu coração transbordando de simpatia pelo sábio. Super interessante isso. E ele falou assim: ó protetor dos devotos, ó destruidor de todas as armas, ó Vaishnava mais poderosa, você é uma expansão do poder divino. Lembrando, né, o Sudarshan Chakra é um Vaishnava. Ele não é uma roda amorfa ou é uma roda comum, não diz comum. Ele é um devoto também. Inclusive diz que uma expansão de Sudarshana é Nrsimhadev. Então, peraí, né? Aí ele fala assim:
Você dissipa a ignorância e revela a devoção ao Senhor. Você acaba com a visão da diva de ser o mestre de Maya e dá-lhe a belíssima visão, como a gente falou anteriormente, né, Siddhartha, da servidão na forma de Sambandha Jnana, né, do conhecimento, do relacionamento entre Krishna, a matéria e a diva. Você é o devoto mais amado do Senhor. Né? Então ele fala assim: você é o devoto mais amado do Senhor. Eu o perdoo e você tem que perdoá-lo também, do Rasamuni. Então é interessante também que ele diz aqui que ele faz, ele revela a coisa, né? Porque a gente sabe que o Siddhartha também é muito brilhante. Né? Então, na verdade, esse Siddhartha foi a misericórdia de Krishna para Durvasa Muni e mostrar a gente poder ler essa história até hoje. Inclusive, diz que o Durvasa Muni, quando ele vai por todo o universo, né, diz que ele, no Bhagavad fala que ele vai por todo o universo procurando refúgio, e o Siddhartha atrás dele, né, é dito que ele está propagando, né, o próprio Durvasa Muni, ele está falando que, olha, está mostrando ao mundo o perigo de você ofender um Vaishnava. Eu ouvi uma palestra também que a pessoa que estava palestrando, né, o Vaishnava, ele falou assim que lembrava aqueles aviões antigamente, eu não sei se hoje ainda tem, na praia, me lembro quando era garoto, eu ia muito para a praia, tinha uns aviões que vinham com uma faixa, assim, fazendo assim, propaganda. Os aviões passavam, era tipo uns teco-teco, e ele vinha fazendo a propaganda, sei lá, loção tal, não sei que lá o que, sabonete tal. Então, ele comparou, achei interessante que ele comparou essa propaganda aérea, né, com o Durvasamuni, com essa propaganda aérea, mostrando para todo o universo. Na verdade, o Durvasamuni estava glorificando o Barisha Maharaj, mostrando quão o Barisha Maharaj era devotado a Krishna e o quão perigoso é ofender um Vaishnava. Né? As histórias do Durvasamuni são, em geral, tem muito a ver com isso. Ele já fez outras coisas também. Então, aí o Sudarshan Chakra se acalmou e salvou o Durvasamuni da dor do seu calor abrasante. Durvasamuni repetidamente abençoou o Barisha Maharaj dizendo assim: meu querido rei, hoje eu experimentei a grandeza dos Vaishnavas, né? Porque, embora eu tenha cometido uma ofensa, você orou por mim, né, pela minha boca. Para os devotos, nada é impossível. Simplesmente por ouvir o santo nome, uma pessoa se purifica. Né? Você é tão misericordioso que você desconsiderou minha ofensa e salvou minha vida. Estou eternamente em débito com você. O Vasamuni, então, expressou sua profunda gratidão a Ambarisha Maharaj. O imperador estava esperando, né, a hora para o retorno do sábio. E até agora ele não tinha comido nada, não? Nada. Mais ou menos há um ano. Então ele caiu aos pés de lótus de Durvasa e implorou para que ele comesse. Então ele o alimentou suntuosamente e com grande satisfação. O sábio pediu que o imperador também honrasse Prasad. Meu querido rei, estou muito satisfeito com você. A princípio, eu pensei que você era uma pessoa comum. Agora, eu entendo que você é um devoto extremamente exaltado. Portanto, simplesmente por vê-lo, né, tocar seu pé e falar com você, eu me sinto purificado, abençoado. Possa você ser glorificado nos céus, na terra, até o fim dos tempos. Então é interessante que isso acaba sendo gravado, né, no Bhagavata Purana. Então, até hoje, o Barisha Maharaj é glorificado por essa ação. Dessa forma, Maharaja Barisha
percebeu a verdade absoluta, né, como sendo una, Vasudeva, Brahman, Paramatma e Bhagavan. Sempre absorto nos atos da devoção, ele considerou mesmo o planeta mais elevado material, que é Brahmaloka, com tudo, sua opulência e seus prazeres, como sendo nada mais que uma versão, né, real do inferno, real royal, né, da realeza, né, não real, de verdadeiro, do inferno. Então, é dito que os grandes Vaishnavas, um lugar onde tem muito prazer, horrível para ele, né, não chama a atenção dele. Na conclusão da sua história, Shukadeva Goswami fala assim para Parikshit Maharaj: qualquer pessoa que narre ou medite nesse passatempo sublime de Ambarisha Maharaja se tornar-se capacitado a se ocupar do serviço devocionário puro aos pés de lótus de Krishna. Nesse ponto, desculpa, o assunto enfatizado nessa lila é que, se nós cometermos uma ofensa, nós devemos, de forma submissa, aproximar do mesmo devoto, nós ofendemos, e implorar o seu perdão. Então, o Seu Supremo, que é um escravo do amor dos seus devotos, vai aceitar nossas preces. Humildemente, assumindo a posição do servo do Senhor, nós iremos atrair a misericórdia do Senhor. Esta é a dádiva máxima de um devoto puro. Desculpa, esta é a dádiva máxima de um devoto puro. Somente eles podem nos dar Krishna. Então, caso ofendamos, né, um Vaishnava, a gente tem que ir, cair aos pés dele e servi-lo. O problema é que a gente não sabe, às vezes, quem a gente ofendeu. Né? Tem uma história assim de mais ou menos assim, que era um Vaishnava, tem que ele ofendeu outro Vaishnava, mas foi meio sem querer e ele não sabia quem. E o bhajan dele não ficou muito bem, ele não ficou bem, achou que estava tudo estranho, na mente dele estava estranho. Aí falaram, outro Vaishnava falou para ele que ele devia ter ofendido um devoto. Ele falou: pô, mas quem? Eu não me lembro, foi sem querer, né? E agora o que é que eu faço? O que é que eu faço para eu pedir perdão? Ele queria pedir perdão para Vaishnava. Aí esse outro Vaishnava falou para ele: olha, faz o seguinte, faz um grande bandar, que é aquelas coisas de você distribuir para assar, uma grande festa, convida todo mundo. Convida todo mundo. Quem não vier vai ser o ofendido, né? Vai ser interessante esse estratagema. Ele realmente chamou todo mundo, convidou todo mundo para ir para esse banda, esse local, fez um pântano, né? Todo mundo veio e ele reparou que um não veio. Ah, não, aquele sabe, ele não veio, acho que foi aquele ali. Aí ele foi até os pés dele e pediu perdão. Aí o bhajan dele ficou normal. No caso de Durvasa Muni, embora ele possuísse um poder místico que o permitisse fisicamente entrar em Brahmaloka, Shivaloka e até mesmo em Vaikuntha Loka, ele assim não podia escapar da ameaça de Sudarshana. Somente após, né, render-se incondicionalmente aos pés de Ambarisha Maharaja, ele fez com que a arma pessoal do Senhor, né, sumisse, fosse embora. Nossa percepção distorcida da divindade não pode ser retificada sem a graça de Sudarshana, que significa a verdadeira visão. Olha, legal isso aqui. Que o Sudarshana fez com que ele tivesse uma é, visão verdadeira do que estava acontecendo. A compreensão apropriada dos princípios esotéricos de Vishnu e Vaishnava não podem ser compreendidos sem
Sudashna. Embelezando-se com o humor sublime e radiante de Sri Radha, Krishna aparece como Sri Chaitanya Mahaprabhu com seus ah, companheiros íntimos, né? Ramananda Raya e Swarupa Damodara Goswami, que são os professores supremos da ciência de Rasa. Porém, o próprio Senhor diz: se você quer saborear este prema rasa, então você tem que ser mais humilde que uma folha de grama, mais tolerante que uma árvore, e não esperar nenhum respeito para si, enquanto oferece respeito a todos os outros. É o famoso Trinada, Beso, Nityananda. Por cantar os 16 nomes das 32 sílabas do Hare Krishna Mahamantra, tem como ter os 10 tipos de Namaparada, uma pessoa se torna capacitada a entrar na morada espiritual de Goloka e encontrar o tesouro mais elevado, Vraja Premarasa. De outra forma, nós podemos cantar até nossas línguas caírem e não vamos ganhar nada. Antes do advento de Sri Chaitanya Deva, este conhecimento confidencial nunca tinha sido revelado. Ele não apenas revela esse conhecimento, mas também distribui né, livremente. Então, todos devem evitar os 10 tipos de Namaparada, especialmente o primeiro, que é ofender um Vaishnava, porque um Vaishnava se abrigou no santo nome e está dando abrigo aos outros. A violação desse princípio destrói a devoção. Agora ele vai falar de Namacharya Haridas Thakura e a liberação da prostituta. Também uma história bem famosa. Já começando aqui, Namacharya, então quer dizer que Haridas Thakura é que ele é um acharya dos santos nomes de Krishna. Sabe que acharya vem de acharya, que é conduta. Então ele tem, não só canta, né, ele tem a conduta perfeita, não só sabe, mas tem a conduta perfeita, que é o mais difícil. Né? Até decorar uma história, falar assim, razoável, é mais fácil. Agora, se comportar dessa forma, por uma pessoa, é muito mais difícil. Mas diz que um ato vale mais que 1000 palavras. Haridas Thakur Namacharya, ou o professor supremo do Santo Nome. A, a bênção de Sri Chaitanya Mahaprabhu multiplica sem limite quando ele descreve as qualidades extraordinárias dos seus devotos. Haridas Thakura é tão devoto e é um grande devoto e é descrito como se segue por Kaviraja Goswami no Antyalila do Sri Chaitanya Charitamrita. A grandeza de Haridas Thakura é imensurável. É impossível descrever mesmo um pequeno aspecto do seu caráter magnânimo. Se tentarmos descrevê-lo, será meramente para nossa purificação pessoal. Vrindavana Das Thakura também saboreou o néctar de Haridasa Thakura, da pessoa sublime de Haridasa Thakura. Então, né, o autor do Chaitanya Charitamrita, ele fala bem legal, né, que tentar descrever um Vaishnava desse quilate é para o nosso próprio bem. A gente não vai poder glorificá-lo. Né, só para a gente purificar a nossa língua um pouquinho. Aliás, muito, né? Ele purifica a nossa língua. Então, quando a gente tenta exaltar um Vaishnava desse quilate aí, a gente não consegue porque as glórias dele são infinitas. Então, a gente faz para o nosso benefício. É um pouco egoísta, mas é o verdadeiro egoísmo. Haridas Thakura saiu da sua casa em Budhana, numa vila, numa aldeia chamada Budhana,
e viajou até Benapola, que é na Bengala Ocidental. Ele construiu uma cabaninha nos bosques e passou o seu tempo servindo a Tulasi Devi e cantando 300 mil santos nomes de Deus diariamente, 90 e poucas voltas no Japamá. Como uma abelha, ele coletava um pouquinho de comida, né, é, na casa de um Brahma, né, para manter, dos Brahmas, né, para se manter, manter vivo. Chama Madhukari. Né? Madhukari você viver como uma abelha, como Madhu. Madhukara, Madhukari, aquele que faz mel, fabrica mel, né, digamos assim. É uma abelha. Então vai de flor em flor. Os vilarejos, né, desculpa, as pessoas, aldeões, na verdade, os aldeões, estavam impressionados com a devoção. E eles o amavam e respeitavam. Ramachandra Khan era o líder dessa aldeia, aldeia maior. E ele era um ateísta que desprezava os Vaishnavas. Ele não podia mais tolerar os aldeões que amavam Haridas Thakura. Embora ele tivesse nascido numa família brahmana, Ramachandra Khan era uma desgraça, né? Um beberrão, um mulherengo, querendo trazer desonra a Haridasa, ele bolou um plano para arruinar sua reputação. Contudo, Haridasa não poderia ser facilmente seduzido. Na tentativa final, né, para desacreditar Haridasa, Ramachandra Khan ordenou que prostitutas fossem. Ele está falando que são prostitutas, que eu saiba era uma só, né? Ele ordenou prostitutas que o trouxessem. Ele perguntou, ele pediu para elas quebrarem a conduta espiritual de Haridas Thakura, né? Para que, de forma que manchassem seu caráter. Então, uma belíssima prostituta disse que ela levaria só assim 3 dias para fazer isso aí. Satisfeito, né? Machandra Khan prometeu compensá-la muito bem. Ele então pediu para que um dos guardas acompanhasse ela para pegar a Haridasa quando a sua posição fosse comprometida. Então, trazê-lo em algemas. A prostituta sugeriu que ela fosse sozinha na primeira noite. Então, na segunda noite, o guarda a acompanharia. Ela retornou à sua casa e esperou cair da noite. Então, ela se vestiu de uma forma bem sedutora e foi até a cabaninha de Haridas Thakura. Ah, fingindo ser devotada, ela prostou reverência a Haridas Thakura e a Tulasi Devi. Então, sentou-se diretamente em frente a ele e tentou né, seduzi-lo com movimentos sensuais e gestos. Porém, Haridas Thakura nem se tocou com isso. Então, completamente desesperada, ela finalmente fez uma proposta indecente a Haridas, no qual ele replicou assim: eu vou aceitá-lo, sem dúvida. Porém, você vai ter que, né, esperar até que eu termine o meu voto, né, de cantar um número X aqui nas minhas contas. Até lá, por favor, sente aqui e ouça Krishnanama. Então, logo terminar,
eu vou satisfazer os desejos do seu coração. Então é interessante, né, que ele, ele prometeu para ela e falou a verdade, né? Só que como ele via o interior dela, via realmente que ela vou satisfazer o desejo do seu coração, né, não o desejo externo. É bem legal. E ele não brigou com ela, né? Isso é interessante, ele não ficou com raiva. A gente vê que muitos sábios, às vezes, ficam com raiva, amaldiçoou. Ele não, né? Trinada, piso, Nietzsche, tarura, piso, risno, mani, manadena, istania, sadahrihi. Que sadar, harihi, que vai cantar o nome Sadar, sempre. Que a pessoa é humilde, tranquila. Então ele ficou na boa ali. E ela já começou a ganhar muito sucrite. E mais ainda que o sucrite, a misericórdia de um grande Vaishnava, né? Que ela prestou reverência, ela fingiu, vê que mesmo fingindo ela prestou reverência a ele e a Tulasi. Então nisso ela já estava ganhando muita coisa. Haridaça cantou continuamente perante a prostituta, que permaneceu sentada na sua porta. A noite terminou e, como o céu começava, né, a ficar claro, ela teve que retornar à sua casa. Mais tarde, ela foi e reportou ao Khan que ela tinha visitado a cabana de Haridasa Thakura na noite anterior e ela disse também que Haridasa tinha prometido que ia satisfazer os seus desejos naquela noite. Então, o Khan ficou animado, né? Pô, legal, tem esperança aí. E depois ela foi para a cabaninha de novo de Haridasa Thakura. Vendo a Haridasa Thakura, falou assim, encorajando ela: ó, a última noite você ficou desapontada, por favor, né? Desculpa pela minha ofensa. Eu certamente ficarei com você cedo. Por favor, sente-se aqui e ouça o nome de Krishna. Quando as minhas voltas que eu estipulei, né, terminasse, eu realmente vou satisfazer o seu desejo. Não, a Srila Prabhupada dizer que o Brahmana ele é muito perito em ocupar os outros ah, em consciência de Krishna, né, em Bhakti, mesmo sem os outros saberem. Eu achei bem interessante. Tem uma história que Srila Prabhupada, ele, das primeiras vezes, né, logo no começo que ele chegou aqui no Ocidente, ele deu uma palestra, livrou os Bhagavats que ele tinha, as cópias que ele tinha feito, deu a palestra, e na hora de acabar a palestra e tudo mais, ele ofereceu, né? Está vendendo ali os Bhagavats. E tinha uma pessoa ali do lado dele, e Prabhupada fala assim: toma conta do livro e vende meu livro. Enquanto eu falo com as pessoas, né? Porque ele tinha que falar, as pessoas que queriam falar com ele, fazer perguntas, e ele não dava para vender o livro e falar com as pessoas ao mesmo tempo, e ele já ocupou alguém. Falou: não, vem cá, você, cara, não sabia de nada. Ele começou a vender, ele disse que foi a primeira pessoa a vender livros, os Bhagavatas, né, os chamados Bhagavatas, no, nos Estados Unidos, no Ocidente, por exemplo, ali, nas Américas, pelo menos. Então, não, o Brahma tem que ser, o Vaishnava tem que ser muito hábil em ocupar os outros na consciência de Krishna, mesmo que ele não saiba. Então, ele continua aqui. O verdadeiro significado das palavras de Haridasa não pode ser sondado, não pode ser sondado por ela, porque sua consciência da menina, né, estava assim, nublado pela luxúria. Contudo, uma mudança perceptível já era visível nela. Naquela noite, ela ofereceu reverência para Tulasi Devi e sentou-se na porta, ouvindo, né, ao cantar suave de Haridasa. Então, em breve,
ela também começou a cantar Hari, Hari, Hari. Você lembra aquela definição de Vaishnava? Só por vê-lo, você, né, começa a cantar. É o Tama Bhagavata. Por ver, você já. Só por ver o Tama Bhagavata. É o canista de Kari, aquele que canta uma vez, digamos assim. O outro canta sempre, Madhyama de Kari. E o outro é que só por vê-lo, né, o Tama de Kari, só por você ver, você já começa a cantar. Então ela já começou a cantar Hari, Hari, Hari. De novo, a noite acabou e já era, né, de manhã. Ela ficou inquieta e Haridasa disse assim: Olha, eu tenho voto de cantar 10 milhões de nomes esse mês. E agora está chegando ao fim. Eu pensei que hoje eu completaria esse voto. Mas, apesar de cantar toda a noite, eu ainda assim não acabei. Contudo, eu estou certo que amanhã eu vou terminar. E meu voto será, né, feito. Então, vai ser possível para mim usufruir com você livremente. Oh, legal. Aqui. Então, esse é o verdadeiro prazer, né? E realmente ele vai ver que os dois vão usufruir de Harinama, de Rasa, Prema Rasa. A prostituta então retornou ao Khan e informou o que tinha acontecido. No próximo dia, ela foi mais cedo, né? Mas já à noitinha, mas é mais cedo. Olha que legal. Então ela já foi mais cedo, ela estava com vontade de ir lá, ela já estava sentindo gosto de ficar com Haridas Thakur. Depois de oferecer reverência a Tulasi Haridasa, ela sentou-se ali no pórtico da sala, do quarto, na cabaninha. Né? Então, ah, ela ouviu o cantar incessante de Haridasa Thakur e ela começou a cantar também Hari, 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 Hari. Né? Haridasa falou para ela: Hoje eu completei meu voto, então eu vou satisfazer a todos os seus desejos. Acompanhei uma grande alma por 3 noites e a boa fortuna de ouvir o nome puro, né, dos seus lábios nunca pode ser em vão. A terceira noite passou com o cantar contínuo do santo nome pela boca de Haridasa Thakura, né? Mas com a chegada da terceira manhã, né, um novo despertar também aconteceu no coração da jovem prostituta. Né? Aquela nuvem de ignorância que estava cobrindo sua consciência, né, ela se dissipou completamente. Todas as impurezas do coração também acabaram. Olha que bonito, né? Ela ficou à noite, né, e quando chegou o dia, né, a noite está representando também a ignorância que ela se encontrava, e o dia, quando amanheceu, amanheceu dentro do coração dela também. Né? O Diloar, né, como o Arati também quer dizer isso, né? Aquela noite acabou, a gente está adorando a Krishna Arati, né? Que Serati vem a nós, que amor, e que um dia está surgindo o sol do conhecimento. Né? A noite está acabando no Mangala Arati, né? Mangala Arati, que é esse Arati que é auspiciosíssimo, né? Mangala quer dizer auspicioso, alvissareiro. Então, quando a gente adora na noite da escuridão, né? De Kali Yuga, na escuridão desse mundo, Krishna vai despertar um dia, né? Todo aquele brilho, todo aquele sol vai dissipar toda a noite da ignorância. É um dos significados também do Arati, né? E aconteceu assim, bonito com ela, bem legal isso aqui, bem bacana. Ela caiu então ao solo, né? Aos pés de Haridas Thakur, chorando. Ela implorou é, para que seus pecados fossem perdoados. Né? Então ela fez uma abhisheka, ela cantou, adorou Haridas Thakura e agora está lavando os pés dela com suas lágrimas.
E ela confessou que o Khan tinha empregado ela para seduzi-lo. E disse assim: porque eu sou uma prostituta, eu fiz muitos atos pecaminosos. Ó, queridos mestres, por favor, seja misericordioso comigo e libere essa alma caída. A Midas fala assim: eu sei tudo sobre a conspiração de Khan contra mim, né? Ele é um tolo ignorante, mas isso não me importa. Eu poderia ter deixado o lugar no mesmo dia que o Khan bolou esse plano para mim. Porém, porque você veio a mim, eu fiquei aqui por 3 dias só para te libertar. A prostituta disse assim: por favor, seja meu guru. Diga-me o que eu tenho que fazer para me livrar dessa existência material. Tira Haridatta Thakur falou assim: vá para casa e distribui todas as posses dos Brahmanas. Então venha para cá e fique sempre na consciência de Krishna, sempre cante o nome de Krishna e sirva a Tulasi por regá-la diariamente e oferecer preces a ela. Rapidamente, você vai encontrar abrigo aos pés de lótus de Krishna. Haridas Thakur, então, abandonou aquela aldeia após iniciar a prostituta com Krishna Nama, entendendo que a instrução do guru tem que ser executada sem nenhuma hesitação. Ela abandonou todos, ela doou, né, todos os seus pertences, na verdade, e saiu de casa. Ela raspou, né, o seu cabelo e viveu no Bhajanakutira do seu guru, que já estava imantado ali com o poder do nama dele. Ela avidamente se ocupou nas práticas devocionais, cantando dia e noite, também 300 mil santos nomes do Senhor, servindo a Tulasi, comendo de uma forma frugal e observando vários dias de jejum. No Sri Chaitanya Charitamrita dito assim: ela gradualmente controlou seus sentidos e os sintomas do amor divino manifestaram nela. Ela ficou célebre, né? Na verdade, ficou muito famosa e muitos Vaishnavas vinham visitá-la. Vendo a transformação sublime no seu caráter, todos ficaram assim assombrados, maravilhados, melhor dizendo. Eles então glorificaram a potência de Haridas Thakura e ofereceram a ele suas reverências. Por receber as bênçãos de Vaishnava, mesmo uma prostituta pode se purificar e tornar-se uma devota avançada. Enquanto Ramachandra Kam, um brahmana por nascimento, era tão caído que ele foi muito malicioso em relação a Haridas Thakura. Por essa parada, ele teve que se submeter a um severo sofrimento. Nós, então, devemos ponderar sobre a seriedade de Vaishnava Aparada. Mas ficando por aqui, porque aí vai começar outra coisa também. Uma pergunta que é de uma devota que falou: vem cá, quando ela ouviu essa história, ela falou para a Gurudeva: Gurudeva, e a gente, eu não vejo diferença entre o seu cantar de Haridas Thakura. Eu estou aqui há meses ouvindo você. Por que eu não mudei como ela? Né? Essa é uma pergunta que também a gente pode pensar, né? Vem cá. De repente, pessoas aqui já tiveram contato com um devotos puros e ouviram cantar, ouviram cantar. Talvez não tanto assim, porque talvez mais, porém, em quantidade, em anos. Por que não? E Srila Gurudeva falou que, na verdade, ele queria glorificar que Haridas Thakura, ele queria glorificar os santos nomes e a usou. Então foi um desejo mais dele do que dela, né? E é uma coisa assim que eu fiquei meio pensando também, o que será isso? Não, por que que ele realmente usou exatamente essa moça, né? Mas aí eu tenho que perguntar a outros Vaishnavas, porque isso, será que ela já tinha o Sukriti anterior?
ou não, né? Criou umas certas dúvidas. Dúvida não, né? Eu teria falar que dúvida é quando você está duvidando de alguém, mas na dúvida é uma curiosidade, né? Porque tem diferença em português e inglês, enfim. Alguma pergunta, alguma coisa, algum comentário? Tudo tranquilinho? Tudo bem? Tudo ok. Ah, então, beleza. Muito Então, obrigada. eu que Obrigada. agradeço.